Deus escolheu aquele povo para ser o representante dele na terra. Então, quando eles saíram do Egito como escravos, foram libertados lá da terra do Egito, Moisés trouxe uma mensagem de Deus para eles, que eles eram o povo escolhido de Deus, mas se eles fossem fiéis, se eles obedecessem às leis que Moisés tinha trazido para eles, através das mensagens que ele recebia de Deus. Mas o que aconteceu? Eles entraram na terra prometida e eles começaram a deixar que aquele povo que vivia naquelas terras começassem a colocar ideias na cabeça deles. Eles começaram a ter influências, né? Eles começaram a ter sugestões, começaram a ter procedimentos, atitudes, ações que aquele povo tinha. E aí eles começaram a desobedecer a Deus. A história de hoje é de um rei de Israel, que foi muito desobediente a Deus. A desobediência do povo de Israel começou antes, mas a história desse rei, esse conseguiu desagradar muito a Deus, entristeceu de tal maneira que Deus teve que agir. A história de hoje é sobre o rei Acabe. Vamos ver um pouquinho por que Deus ficou tão triste com esse povo, com esse rei, ouvindo uma conversa que esse rei teve com a sua esposa. Vamos prestar atenção. Acabe, agora que nos casamos, deixa eu te falar uma coisinha. Sim, minha rainha, pode dizer, eu estou aqui para te ouvir. É bom mesmo, se não... Sim, claro, meu amorzinho, minha rainha, pode falar que eu estou aqui para te ouvir. Olha, eu já ouvi diversas histórias do povo dos seus antepassados, de um Deus que eles serviam, mas deixa eu te falar uma coisa. Nada de 40 anos de proteção no Egito, no deserto, nada de mar vermelho abrindo, nada disso. Aqui na nossa casa, para os nossos filhos, nada disso vai ser ensinado. Olha, pode ficar sossegada, minha rainha. Eu já decidi abandonar esse Deus. Eu já decidi não seguir mais esses caminhos desse Deus. Eu quero ser como foi Jeroboão, aquele grande rei que foi rei antes de mim. Eu ouvi falar de um Deus chamado Baal, que é muito generoso, muito bondoso com os seus servos, e eu quero servir a esse Deus. Já estou até terminando a construção de um templo em homenagem a Baal lá em Samaria. É lindo, tudo do bom e do melhor. Agora sim estamos começando a nos entender. Baal é o meu Deus, é o Deus dos meus antepassados. E aqui, nossos filhos só vão ouvir falar dele. E eu acho que vou fazer uma coisa. Vou acabar com esses sacerdotes e profetas do Deus dos seus antepassados. Pra quê? Pra não ter nenhuma concorrência com meu querido Baalzinho. Concordo plenamente, minha rainha. Concordo com você. Então vamos, Acabe, estamos atrasados. É hora do sacrifício noturno do Baal. Sim, claro. Não vamos nos atrasar. Vamos. Então, pessoal, o que vocês acharam dessa conversa? Vocês acham que Deus se agradou? Quando ele foi trocado por Baal? Que nem existe. Quem que é esse Baal? Que nem É um existe. falso Deus. Mas naquela época, ele era o Deus mais conhecido e mais honrado. Ele era um ídolo, uma imagem feita por mão de homens. Mas o que aconteceu? Toda vez que o povo de Israel começava a se afastar do Senhor, Deus sempre levantava uma pessoa, a gente chama de profeta. O profeta era aquele que trazia a mensagem de Deus. E era sempre, as mensagens do profeta eram para quê? Para que o povo voltasse para Deus, porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer salvar a todos. Mas então, depois que Deus viu que o povo de Israel estava completamente perdido, completamente desviado, ele mandou um profeta chamado Elias falar com Acabe. E como castigo pelo povo, porque o povo e o rei se afastaram de Deus, Deus mandou uma grande seca. O profeta Elias falou: pela minha boca não vai chover.
E só vai chover quando eu orar ao Senhor novamente. A esposa do rei, a Jezabel, ficou furiosa. E ela queria de todo jeito que todo mundo adorasse o Deus dela, Baal, e mandou matar todos os profetas do Senhor. Imagine você, que perseguição. Ela virou uma carnificina. Então era muito violento. Só que Deus ainda tinha alguma coisa muito especial para acontecer. Vamos ver o resto da história. Vamos ver como é que Deus manifestou o seu poder nessa situação. Matador de pessoas. Ai, que tristeza que eu tenho no meu coração. Não existe mais água no meu reino. Eu não tenho água nem para tomar banho. Eu sou o rei. Não tenho água nem para tomar banho. Não tenho água nem para dar para os meus rebanhos. Os animais estão todos morrendo de sede. Do outro lado, as minhas plantações estão todas secas. Ai, que tristeza. Eu vou dormir à noite. Eu sonho que estou ouvindo o barulhinho da chuva cair no meu telhado. Aí eu olho pela janela, nada. Ai, onde está Baal que não me ouve? Onde está Baal que eu oro tanto e ele não me escuta? Quer saber? Certa está a minha rainha, a rainha Jezabel. Porque tem um profetinho Elias aí que falou que não vai chover e por causa dele não está chovendo. A minha rainha quer matar esse profeta. E eu concordo com ela. Se esse homem estivesse aqui agora, olha só, falando da pessoa, olha quem aparece aqui. Justamente o homem que está tirando a paz do meu reino. Ó rei Acabe, não tenho tirado a paz de Israel, mas tenho sim ensinado fidelidade ao Senhor nosso Deus. Ele não aceita que sirvamos a Ele e a deuses estranhos. Opa, não se atreva a falar mal de Baal, hein? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é mais forte, se o Deus de Israel Todo-Poderoso ou se Baal. Chame os profetas de Baal aqui e vamos decidir hoje este negócio. Quer dizer, eu vou fazer isso mesmo, que entre os profetas de Baal. Cavaleiro. O Senhor me chamou, ó rei? Chamei. Esse profeta Elias aí está propondo um desafio ao nosso Deus Baal. O que é que vocês acham disso? Que assim seja, Baal nos dará a vitória. Até quando vocês viverão inconstantes de um lado para o outro? Sem confiar no Senhor. Se o Senhor é Deus, sigam a Ele. Mas se Baal é Deus, sirvam-no tão somente. Mas saibam que Deus, Ele não aceita servir a dois senhores ao mesmo tempo. Saibam, eu sou o único profeta que restou. Preparem um sacrifício, mas não coloquem fogo. Clamem ao Deus Baal e vamos ver se Ele manda fogo dos céus para queimar o holocausto de vocês. Que assim seja. Montem o sacrifício. Vamos, comem mais alto. Quem sabe? Vamos lá, comem. Vocês estão clamando desde de manhã cedo. Já passa do meio-dia e nada. E aí? Vamos aí, clamam. Agora vamos ver. Agora é a minha vez. Eu vou preparar o holocausto. Eu vou clamar dos altos céus. Vou pedir para que Deus derrame do seu fogo, do seu poder sobre o altar. Para vocês verem o grande poder do Deus de Israel.
de Abraão, Isaac e Jacó, coloquem água, derramem água sobre o altar. Estão vendo? Pergunto, é possível este altar pegar fogo tendo sido tão molhado? Ou só o poder do grande Deus para fazer com que esse holocausto pegue fogo? Agora eu orarei ao Senhor para que este altar venha se incendiar e a oferta suba ao Senhor. Senhor meu Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, faz saber a este povo quem é o Senhor, o que por tua ordenança faz todas essas coisas. Senhor, responde-me. Ó Senhor, manda fogo, Senhor. Muito bom. Gostaram da história? Qual é o Deus que venceu nessa história? É o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Como ele chama? Qual que é o nome do nosso Deus? É Jesus, né? Jesus é o nosso Deus. O importante dessa história é a gente ver que apesar do povo de Deus, naquela época que era a nação de Israel, eles receberem toda a atenção e todo o amor de Deus, eles acabaram se esquecendo, trocando. Aí a gente pergunta, por que eles fizeram isso? Porque eles são maus? Por que será? Por causa, eu vou explicar para vocês, por causa da ilusão. O que é ilusão? É tipo uma, sei lá, Ilusão é uma é aquilo que parece, mas não é. Tipo, a gente confunde o então. deserto, a gente confunde. Então a palavra de Deus nos mostra o perigo da ilusão. Eu vou ler para vocês uma passagem que está na carta de João. João capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículos 15 até o 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então, crianças, uma coisa que a Bíblia nos ensina é que a gente precisa tomar cuidado, porque os ídolos, aquilo que nos afasta de Deus, os falsos mestres, os falsos ensinamentos, eles são baseados nessas três coisas que a gente viu nesse versículo: os nossos desejos, aquilo que a gente tem muita vontade de ter, e também o orgulho. Às vezes a gente olha para os outros se divertindo em festas, com bebedeira, comilança, para satisfazer um desejo. Isso parece que é legal, mas depois a gente vê que não agrada a Deus. Às vezes a gente vê as pessoas fazendo tudo para ter alguma coisa que desejam, um celular novo, né, dinheiro, e começam a se afastar de Deus. E outra coisa é o orgulho. Eu sei me virar sozinho, eu não preciso de Deus para nada. Então, através dessas três coisas, desses três caminhos, foi que a gente viu que Israel foi se desviando. E é como o diabo, que é o Deus desse mundo, como Jesus fala, o Deus desse mundo, quem que é?
A palavra de Deus fala que a grande influência que existe no mundo, aquilo que a gente vê na televisão, aquilo que os nossos amigos que não são crentes fazem, são tudo influência do mundo. E a gente viu que a palavra de Deus fala que quem ama essas coisas não pode amar a Deus. Mas o importante é que Jesus conhece essa grande dificuldade que a gente tem. No capítulo 17 da carta de João, é um dos capítulos mais lindos que tem na Bíblia, porque é uma oração que Jesus faz para todos aqueles que acreditavam nele e que ainda iriam acreditar. Ou seja, uma oração que ele fez para nós. E ele fez a seguinte oração: Pai, eu peço que não tires eles do mundo, mas que livre eles do mal. Porque o mal está no mundo, mas existe um caminho que a gente pode, mesmo estando num mundo tão complicado, servir a Deus. Tudo isso existe por quê? Por que Deus precisou escolher um povo? Por que Deus precisou mandar Jesus para cá, para a gente começar a igreja de Jesus? É porque existia uma grande separação entre nós e Deus por causa do pecado. Porque o homem, a natureza do homem é má. A palavra de Deus fala que ninguém nasceu justo, ninguém é bonzinho. E Deus é santo. E Deus pensou assim: como é que eu vou resolver esse problema? Só tem uma maneira, porque a lei de Deus é muito clara. Sem derramamento de sangue, não tem perdão de pecado. Por isso que a gente viu aqui as figuras das ovelhas, porque era o sacrifício. Mas quando Deus montou esse plano maravilhoso de redenção de todos nós, Ele preparou uma solução definitiva. Ele falou assim: eu vou enviar o meu Filho, Jesus, e Ele vai fazer um sacrifício de uma vez por todas. E a palavra de Deus diz assim, lá em João 12: e todos aqueles que o receberam, eles terão o poder de se tornarem filhos de Deus. Então só existe um caminho. Às vezes a gente pensa, se ilude com as coisas do mundo, com conforto, com riqueza. A gente se ilude com a promessa de outras religiões, de outros deuses, de ídolos. Se você pagar uma promessa, você vai receber alguma coisa. Mas a palavra de Deus é clara. A única maneira que a gente tem de receber alguma coisa do nosso Pai, de Deus, é através de Jesus. E a palavra de Deus fala que aquele que se entrega a Jesus, que aceita que o caminho da salvação é através de Jesus Cristo, porque Ele tomou o nosso lugar, porque o pecado, ele exige um pagamento. Ele exige que a gente derrame sangue, ou seja, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que nós devemos honrar a quem tem honra, dar honra a quem tem honra. Eu quero chamar a Beth e a Rosa aqui em cima. E eu quero, em nome da equipe da Central Kids, eu quero agradecer essas três. Eu quero agradecer as três porque elas tomaram a linha de frente, e não só elas, mas a maior galera da equipe, todos se empenharam. E quantas noites mal dormidas essa galera passou para que tudo isso acontecesse. Então eu queria que nós orássemos para que Deus continue fortalecendo, para que Deus continue abençoando a família e sustentando. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida, Pai querido, da Kelly, pela vida, Pai querido, da Beth, pela vida da Rose, das suas famílias, Pai. Meu Deus, meu Pai, os seus esposos, os seus filhos que tiveram compreensão, Pai amado, de doar, Pai querido, a vida dos seus parentes, Pai querido, aqui na tua casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor derrame das tuas bênçãos sobre a vida de cada uma delas, Senhor. Que o Senhor possa sustentar, que o Senhor possa suprir todas as necessidades, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, que tudo que foi feito seja para a tua honra, para a tua glória. Em nome de Jesus, Pai querido, assim eu oro e te agradeço. Amém. Amém.
família, a cada pai, a cada mãe, a cada avó, Pai amado, que aqui está representado, Senhor. Que a tua presença, que a tua paz, Pai amado, que de oração chegue diante de ti, Pai amado, como ora o Senhor. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vai, 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 vai.